Olá! Na aula de hoje falaremos sobre a origem do cristianismo. Segundo estudos, Jesus Cristo teria nascido na cidade de Jerusalém. Jerusalém se localiza dentro do estado da Palestina, pertencente ao país de Israel, que faz fronteira com o Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Mar Mediterrâneo. O nascimento de Jesus tem como marco do ano 1 da era cristã, sendo durante o reinado de Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Quando o cristianismo surgiu na Palestina, a região estava sob domínio romano desde 64 a.C. O cristianismo tem como origem a tradição judaica de crença vinda de um Messias, o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, cuja vinda seria uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele. O clima na Palestina, quando Jesus Cristo era adulto, era de intensa repressão por parte do Império Romano, sobre uma população que jamais se submetera totalmente ao Império Romano. A população reagia contra a presença romana, inclusive por meio de movimentos armados. E foi neste meio, cheio de tensões políticas, que Jesus procurou exprimir a sua mensagem de amor ao próximo, perdão às ofensas e desapego aos bens materiais. A pregação de Jesus não era uma ameaça para o domínio romano. Segundo os evangelhos, Jesus sempre enfatizou que suas pregações nada tinham relação com política. O reino de que ele tanto falava não era um reino terrestre. Segundo Daniel, capítulo 7, versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. E também como na passagem de João, capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é mais aqui. Em contrapartida, o caráter explosivo da região, aliado a uma postura romana de combater quaisquer surgimentos de lideranças que pudessem ofuscar o predomínio do império, fizeram Jesus Cristo um inimigo em potencial para Roma. Outra atitude incomum do Estado romano era consolidar alianças com as elites das áreas dominadas, utilizando-as como meio para o controle sobre os setores populares. Segundo os evangelhos, Jesus foi preso pelos romanos, sob a acusação de conspiração contra o império. Praticamente, tudo o que sabemos sobre Jesus, sua vida e seus ensinamentos está escrito nos evangelhos. Os evangelhos eram livros que faziam parte do Novo Testamento da Bíblia cristã. Os ensinamentos de Jesus continuaram sendo transmitidos pelos apóstolos. Os apóstolos eram um grupo de fiéis que acompanhavam Jesus em suas pregações. Apóstolos como Pedro, apontado por Jesus como responsável pela fundação de sua igreja, e Paulo, que deu ao cristianismo um sentimento universal, tornando-o acessível para todos os povos pagãos. Lembramos que os povos pagãos, os povos considerados pagãos, eram os povos não cristãos.
Os primeiros cristãos expandiram suas pregações por praticamente todo o mar Mediterrâneo. A nova crença conquistou muitos fiéis entre a população mais pobre e os escravos. O que os atraía era a ideia de igualdade perante a Deus e na esperança de uma vida melhor após a morte, segundo a pregação de Jesus. Ao longo do século I, a religião expandiu-se e passou a incomodar as autoridades romanas com sua recusa a servir o exército e a adorar o imperador e seus deuses romanos. Devemos lembrar que a Roma antiga era religiosamente politeísta. Acreditavam em vários deuses. E o cristianismo é monoteísta, que acredita em somente um único Deus. Os fiéis cristãos passaram a ser acusados como traidores do Estado e imorais contra as tradições, passando a ser perseguidos em suas províncias. Desenvolveram uma estrutura bastante sólida de organização, como forma de sobreviver, e estrutura essa que, sendo centralizadora, era capaz de manter a coesão entre os fiéis e o próprio clero. O Papa era o líder máximo, como podemos ver aqui. O Papa, seguido dos arcebispos, bispos, abades territoriais, vigário episcopal, padre vigário, padre pároco, e segue. As perseguições sofridas pelos cristãos, ordenadas pelos imperadores Nero, Domiciliano, Trajano, Séptimo Severo e Marco Aurélio, tiveram um caráter mais político do que propriamente religioso. As perseguições se tornaram mais frequentes e organizadas em todo o Império a partir de 250 d.C. e fizeram com que os fiéis se escondessem para realizar suas pregações e orações em enterros. Para que o indivíduo pudesse ingressar na comunidade cristã, ele deveria ser apresentado por um adepto, no caso, uma indicação, e somente após várias provas de fé, como atualmente a gente passa, que chamamos de primeira comunhão e crisma, o candidato era considerado um membro do grupo. O batismo também acredito que se inclui nesta provação. O que de bom as perseguições trouxeram foi o fortalecimento do cristianismo. Em 313 d.C., o imperador Constantino se converteu ao cristianismo. Adotou o símbolo da armada, o crisma, formados pelas letras X e P, que em grego representam as primeiras letras da palavra Cristo, e concedeu, mediante o Edito de Milão, a liberdade ao culto a todas as crenças, incluindo a cristã. Assim, percebemos que as origens e a evolução do cristianismo não estão praticamente vinculadas à evolução do Império Romano. Quarenta anos após o Edito de Milão, os cultos pagãos e sacrifícios oferecidos aos deuses da antiga religião romana foram proibidos. E em 390 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, pelo imperador Teodósio. A definitiva expansão da nova crença fez-se também paralelamente ao declínio de Roma.
O cristianismo hoje, segundo uma pesquisa do IBGE divulgada pela revista Veja no ano de 2017, apresenta que possuímos uma taxa de 86,8% de cristãos no Brasil. No ano de 1872, o Brasil possuía 100% da população de fiéis cristãos, e no decorrer de 145 anos, foi perdido 13,2% para outras religiões, como a evangélica e espírita, e ainda há aqueles que se determinam sem religião.